Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e a intérprete Silânia, e vamos dar sequência ao conteúdo que nós começamos na aula passada sobre a realidade socioeconômica da Europa. Na aula passada, a gente estudou a divisão do continente europeu, né, entre Europa Oriental e Europa Ocidental. A gente viu a formação da União Europeia e a configuração do bloco, né? Hoje nós vamos estudar as atividades econômicas que se desenvolvem no continente europeu. Primeiro, a gente fala sobre a agricultura, né, que ela vai apresentar uma produção agrícola com uma grande produtividade, devido aos solos férteis e às técnicas adequadas e modernas para fazer com que essa produtividade seja elevada. E aí a gente tem aqui esse mapa, Europa agropecuária, início do século XXI, que vai mostrar os produtos, né? O produto agrícola que vai predominar na localidade. A gente tem aí o algodão, a batata, a beterraba, chá, cítricos, madeira, milho, oliva, tabaco, trigo e uva. E aí a gente também tem aqui os rebanhos, né? Bovino, caprino, ovino e suíno espalhado pelo território. Também a gente vai ter as regiões de montanhas, né? Que vai mostrar aqui nas regiões de montanha, onde a gente vai ter a criação de florestas, culturas e encostas, a agricultura mediterrânea, aqui, que vai predominar as vinhas, frutas e legumes. Nos espaços, aqui a gente tem os espaços poucos utilizados, né, devido às florestas, e também por essa região aqui também ser mais fria, né, como a gente já estudou aqui no norte da Europa, o clima é bem frio, então isso não vai permitir que se desenvolva bem uma atividade agrícola. E nós temos aqui algumas características dessa atividade agrícola. A cultura de cereais é predominante, destacando-se o trigo, outros cereais como centeio, aveia e cevadas. São cultivados nos solos negros da Ucrânia. A batata é outro produto importante na Europa. Os principais produtores são a Alemanha, França, Países Baixos, Reino Unido e Rússia. Na região de clima mediterrâneo, cultiva-se a oliveira, destinada à produção de azeite, e da videira, destinada à produção de vinhos, né? Que a gente viu ali mais ao sul, no mapinha que a gente estava analisando, a gente viu que tem essa característica. A política da agricultura comum é a forma de os governos europeus protegerem seus agricultores da concorrência externa, subsidiam a produção e impedem a importação de países com os preços mais baixos. Essa política é alvo de muitas críticas. Então, é uma política adotada pela Europa, né, pelos países europeus, de subsidiar a produção, né, para fazendo com que os agricultores eles permaneçam produzindo e tenham poder de concorrência no seu mercado. Falando agora sobre a pecuária, né, desenvolvida no continente europeu, ela vai ter como característica uma variedade de produtos, né, que vai da carne até o queijo, a manteiga, e é praticada principalmente na forma intensiva, ou seja, o rebanho ele é criado preso, né, predomina-se o rebanho de gado, né, cuidados técnicos que proporcionam mais rendimentos. Ele preso, né, diferente da pecuária extensiva, que é o gado solto. O rebanho mais numeroso são os bovinos, né, que vai ser principalmente na Rússia, Ucrânia, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Polônia. E a gente tem como características dos suínos e ovinos, destinados ao fornecimento de carne para atender o alto consumo produzidos na Alemanha, e o ovino, a obtenção de lã, que são criados nas Ilhas Britânicas, na Romênia e na Espanha. A pesca e a extração mineral. A pesca é bastante desenvolvida, sobretudo nos países como a Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, Espanha, Portugal e Rússia, que utilizam modernos equipamentos, com destaque para o bacalhau, o salmão, o atum, a sardinha, a cavalo e os crustáceos e moluscos. E os recursos minerais, os mais importantes é o petróleo,
o carvão, o ferro e o manganês, né? O petróleo é explorado principalmente na Rússia, na Grã-Bretanha e na Noruega, e o carvão é extraído na Ucrânia, na Grã-Bretanha, na Alemanha e Polônia. É importante lembrar que na Europa, né, a gente tem a Revolução Industrial, a descoberta do carvão mineral como a principal fonte de energia, né, e ainda se explora muito, né, esses recursos minerais e se utiliza como fontes de energia. O turismo na Europa, a Europa é o continente que recebe maior fluxo de turistas do planeta. Os países mais visitados são a França, Itália, Espanha, Reino Unido e Alemanha. Pela proximidade entre os países europeus, é muito fácil você conseguir conhecer vários países em uma viagem. Por quê? Porque eles são bem próximos e tem o sistema de transporte integrado, né, o que vai facilitar. E o turismo religioso também é muito forte devido à presença de centros de peregrinação cristã como Roma, Santiago de Compostela e Fátima. E aí aqui eu trouxe para vocês algumas fotos dos tours. Aqui a gente tem turistas nas cadeias montanhosas dos Alpes, na Itália, em 2018, os visitantes do Museu do Louvre, em Paris, da França, e os turistas em Parthenon, uma das edificações mais famosas do mundo antigo, em Atenas, na Grécia, em 2018 também. Então, tem muita história, né, no continente, e isso que atrai também muitos turistas, e o turismo religioso também atrai muitos turistas lá no continente europeu. No que diz respeito aos transportes, a Europa é o continente que possui a melhor rede de transportes do mundo. As ferrovias possibilitam o tráfego de trens por quase todos os países. Destaque-se para o Ecotúnel, que liga França à Inglaterra, passando por baixo do Canal da Mancha. Aqui, ó, a gente tem o Ecotúnel que vai passar por baixo do Canal da Mancha, tá vendo? O transporte hidroviário é altamente utilizado, sobretudo devido à presença dos rios de planícies, movimentando uma enorme quantidade de cargas anualmente. Quando a gente estudou lá sobre a hidrografia do continente europeu, a gente viu que o continente europeu ele tem muitos rios e rios de muita importância, né? E esses rios eles vão servir tanto para o tráfego de pessoas como também o tráfego de mercadorias, de cargas, né? As rodovias da Europa são consideradas as mais modernas do mundo, com destaque para as autoestradas. Então, principalmente o transporte ferroviário e o transporte hidroviário são muito utilizados no continente europeu. A atividade industrial, como a gente já viu na aula passada, é outra atividade que se destaca muito no continente europeu, né? E aí eu listei para vocês alguns países que se destacam nessa atividade industrial. Primeiro aqui o Reino Unido, né, que é o berço da industrialização, destaca-se na indústria petrolífera, automobilística e naval e de tecnologia. No Reino Unido, né, onde a gente teve a Revolução Industrial, então por isso esse grande destaque como berço da industrialização. O Vale do Rio Ruhr e Reno, um dos maiores centros industriais do mundo, que vai englobar as terras da Alemanha, da Holanda, da Bélgica e França, e a sede de muitas transnacionais, como a Volkswagen, a Bayer, a Bosch, a Mercedes, a Peugeot, a Renault, entre outras. Na cidade de Lyon, na França, destaca-se um importante setor têxtil. Nesse mapa aqui, vocês veem os recursos energéticos e regiões industriais na década de 2000 no Reino Unido, né? Onde a gente vai ter, aqui nessas manchas, a gente tem áreas industriais, onde a gente tem o sinal aqui, ó, são os importantes centros econômicos e financeiros. A gente tem a parte do turismo também que se destaca, o petróleo, o gás natural. Nessas setas, a gente tem os gasodutos, nas setas roxas, os oleodutos, e também aqui é onde a gente tem jazidas, bacias carboníferas em exploração.
Então, todas as atividades, né, ligadas aos ramos industriais tem retratado aqui nesse mapa. A Itália, que também é outro país que vai se destacar na atividade industrial, na região norte, né, chamada Itália do Norte, vai se destacar pela siderurgia, metalúrgica, química e automobilística, é onde a gente tem a sede da Fiat na Itália, e o Vale do Rio Pó, que é o mais dinâmico e principal centro industrial. Na parte que a gente chama Itália do Sul, vão se destacar as atividades agropastoris. Nos Países Baixos, destaca-se por sua sede das grandes transnacionais como a Royal Dutch Shell, que é a de petróleo, a Unilever, com a participação inglesa no setor de alimentos e higiene, e a Philips de eletrônico. Na Suécia, o setor automobilístico, a sede da Volvo, da Scania e de produtos metálicos. E na Suíça, vai se destacar os setores químicos, relojoeiros, chocolates e laticínios, onde a gente vai ter a sede da Nestlé. Outros países como Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, Finlândia, eles vão se destacar nessa atividade industrial, mas como a gente não vai passar tanto tempo falando sobre cada um, vocês podem estar dando uma pesquisada, tá certo? E aí a gente tem aqui um mapa, né, da Alemanha, regiões industriais no século XXI, onde a gente tem aí marcado as áreas industriais, as autoestradas, estradas de petróleo e estrada de gás. E aqui a gente tem as regiões industriais da França também no século XXI, aqui todas as áreas industriais, né, os importantes centros financeiros e aonde a gente tem o ecológico, litorâneo, serrano e histórico, né, onde a gente tem a parte do turismo, principalmente aqui em Paris. Então, pessoal, sobre as questões socioeconômicas da Europa, no capítulo 8 do livro de vocês, a gente vai finalizar, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando ao professor de vocês e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!